aqueles cidadãos que ajudaram a destruir esse país, que negaram a vacina e por conta disso morreram 700 mil pessoas da Covid nesse país, do qual metade era culpa deles. A pandemia passou, mas a gente ainda precisa falar sobre como ela virou arma política aqui no Brasil. Quando a dor vira ferramenta de manipulação de massas, a justiça vai embora, a razão some e o país entra no modo de ativação emocional. Eu preciso odiar alguém para conseguir respirar. A pandemia trouxe muita dor. Gente perdeu pai, perdeu mãe, perdeu marido, perdeu filho. Isso não é pauta, é vida real. Só que exatamente por ser vida real, é o tipo de coisa que a política mais gosta de usar. Porque nada mobiliza tanto quanto luto, culpa e raiva. Deixa eu te explicar melhor. A Covid não foi um evento brasileiro. A OMS declarou uma pandemia em 11 de março de 2020. Isso foi global, atravessou governos de direita, de esquerda, democracias e ditaduras. No começo não tinha vacina, não tinha manual pronto, não tinha certeza consolidada. O mundo inteiro foi aprendendo no impacto. Aí entra o que foi feito aqui. Ao invés de tratar uma tragédia complexa com maturidade, transformaram numa história simplificada. E toda história simplificada precisa de 3 coisas: um mocinho, uma vítima e um vilão. O vilão escolhido aqui foi Bolsonaro. E a palavra usada para fixar isso na cabeça das pessoas foi genocida. Só que aqui é necessário honestidade e racionalidade. Genocídio não é xingamento. Genocídio é um crime definido em lei. E a definição dele é a seguinte: genocídio é cometer certos atos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racional ou religioso. O centro do crime é a intenção de extermínio dirigida a um grupo protegido. Sem isso, não é genocídio. Pode ser incompetência, pode ser omissão, pode ser irresponsabilidade, pode ser crime de outra natureza, chame do que você quiser. Mas genocídio exige esse elemento específico. Então, quando alguém olha para uma pandemia global e diz foi genocídio de um homem contra o povo, você percebe o salto? A pessoa está trocando um conceito jurídico histórico por uma retórica emocional. Isso é baixo. E sabe por que faz isso? Porque retórica é mais útil do que verdade quando você quer controlar o público. E aí, entra uma questão psicológica importante da gente analisar. Quando alguém perde alguém, o sofrimento é caótico, a mente fica desesperada por sentido, tenta eliminar a dor. E um dos atalhos mais sedutores do cérebro é o seguinte: se eu achar um culpado, eu paro de me sentir impotente. O ódio me dá uma sensação falsa de controle. Se eu sei quem é o culpado, eu entendo o mundo. Se eu tenho quem odiar, eu não preciso encarar o absurdo do acaso, da fragilidade humana, do caos. Isso é humano. Isso acontece. O problema é quando a política percebe esse mecanismo e usa ele como estratégia. E o que os setores da esquerda fizeram foi deslocar a dor para um único alvo. É uma técnica muito eficiente. Você transforma o luto em ressentimento, ressentimento em identidade, identidade em militância, e aí você cria um ciclo psicológico perverso. A pessoa passa a depender daquela narrativa para sustentar o próprio sentido da perda. E como você impede essa pessoa de questionar? Simples. Você cria uma trava moral. Se você pede critério, você vira invisível. Se você pergunta pela definição, vira passador de pano. E se você tenta trazer nuance, você vira um defensor do genocida. Você percebe como isso mata o pensamento? A pessoa não discute fatos, ela protege uma identidade emocional. Agora vamos para os fatos que demonstram essa ideia de extermínio planejado. Quando as vacinas tiveram autorização de uso emergencial pela Anvisa, e isso ocorreu em 17 de janeiro de 2021 por unanimidade, e a vacinação começou a partir dali com priorização de grupos. Dá para discutir ritmo, decisões, comunicação política, tudo isso é legítimo, mas falar como se não existisse marco regulatório, como se nada tivesse acontecido, como se fosse um projeto de exterminar, não é análise, isso é narrativa. Você pode detestar o Bolsonaro. Você pode criticar falas que soaram frias. Você pode discordar de 1000 coisas. Mas ele não criou um vírus que matou gente no planeta inteiro. Transformar uma tragédia mundial num crime de intenção exterminadora sem os elementos que a lei exige é jogar a razão no lixo. E quando você joga a razão no lixo, sobra o quê? Sobra interesse para quem manipula. Uma população emocionalmente inflamável, sedenta por culpados, pronta para obedecer a narrativa. No fim, a pergunta que deveria guiar um adulto é simples. Você quer justiça ou você quer um culpado? Porque justiça exige critério, definição, prova, realidade. Agora, culpado só exige um vilão para odiar.
A dor das pessoas é real, foi e continua sendo. O luto é sagrado. Agora, usar esse luto para fabricar um inimigo é uma violência psicológica dupla. Além da pessoa perder alguém e sofrer com isso, ela ainda é usada politicamente. A pandemia passou. Agora a gente decide se vai continuar sendo conduzido pela emoção ou se vai recuperar a lucidez, que é a única coisa que impede a política de brincar com a nossa alma. O meu nome é Franciele Otto e aqui eu te explico como a esquerda manipula a percepção das pessoas. Tchau.